Para ir no Ige, Sobacongo, já usei vassouras. Certo. E é assim que se faz a história nesse país, tá vendo? O Joshua está aqui, ele. Mas eu estou aí buscar outras coisas para falar do Joshua. Vou falar com ele diretamente, ele é que tem que me fornecer tudo. Eu tenho técnicas que na altura aqui nenhum angolano foi distribuidor ou o primeiro iniciante para começar a distribuir filme em Angola, pelo país, nessa nossa geração, fui eu. Eu nem digo da produtora, fui eu, porque o próprio meu realizador, o dito e produtor, sabe que na altura eu disse vamos, ele ainda hesitou para Talibã, vamos, Cota. Começamos por Benguela. E de lá não paramos. Aquilo eu com carro, nem há sítios que eu fui para, eu já acidentei em aviões e tudo. As pessoas têm noção disso. Okay. Para levar cinema em províncias, já fiquei preso no Mochico, o avião não está aí me buscar. 3 semanas. Mas também não vou ficar parado. Vai nesse município, vai naquele, estou a distribuir cinema. Porque todo angolano tinha que ver, eu tinha essa vontade. Eu já fui no Dundo, do avião ultrapassar a pista, foi parar nas terras. Ao descer, estão nos dizer, cuidado, tem mina aí. O cineasta. Obviamente que eu só fazia meu teatro no Horizonte Ingambande, longe de mim, o Dito veio e ele já estava a selecionar o elenco dele. Para a cabeça do Dito era o Felipe Coenda, que fez o King, era já de primeira. O Talibã, para ele, seria o Fred Costa. Muitos que estão a fazer cinema hoje caíram de paraquedas. É a facilidade dele ter contato com, um mundo que ele tanto sonhou, que ele tanto desejou, e a arte nos dá isso. Certo. Não importa as diferenças, estamos juntos, é meninas e rapazes, desde as mais boas às mais ou menos. Então eu aqui, é a minha oportunidade. Nós nem poderíamos permitir que qualquer pessoa venha fazer cinema. Sim. Se não tiver um espírito para tal, não faça. Pode ir para a televisão, vai fazer sei lá o quê, vai fazer vídeos, cinema não, porque cinema é a arte de Deus. Está escrito na Bíblia. Okay. Só que as pessoas não lêem mal Gênesis. Vai lá ver Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Em quanto tempo ele criou o mundo dele? Em 7 dias. Criou em 6, descansou no 7º dia. Certo. 7º dia, criou assim a 7ª arte. Porque está lá escrito, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, viu toda a criação que ele tinha feito. Ou seja, ele viu o que ele fez em 6 dias no 7º dia. Ok. Quer dizer... Aí a 7ª arte. Faz bastante sentido. Logo, olhando que é a arte de Deus, todo cuidado é pouco. Seja bem-vindo, Cota. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Maravilha. É sempre uma honra e é uma alegria para mim quando vejo que nós conseguimos algo que lutamos há coisa de 20 anos. Ok. E hoje estão aí o resultado da luta naquela época são vocês. Obrigado. Não foi fácil, porque quando já diz estudante de cinema é uma honra. Uma alegria. É uma alegria ouvir isso dentro do nosso país. Quando na época em que nós começamos essa aventura, tínhamos que nos deslocar para fora e hoje já se faz aqui mesmo. Então, obrigado, Talibã é o meu nome, como disseste, bem artístico. Pronto, que vem de Eduardo Kialanda, esse é o nome do registro que todo mundo conhece. Certo. Yeah. Vamos já falar sobre o nome do Talibã. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o porquê que lhe convidei. Na verdade, eu considero este programa uma conversa muito natural e realista. Eu convidei o Talibã, não é? Porque, no meu ponto de vista, é uma das pessoas mais abertas no mundo artístico, no cinema nesse caso. Eu acompanhei algumas entrevistas suas, já teve algumas palestras, principalmente no CEART, onde também foste convidado. E eu notei uma diferença em ti, o seu posicionamento. És daquelas pessoas que não tem problema em contradizer os outros, até pode ser seu amigo, mas tu te sentes bem quando dizes algo que por ti é verdade, mesmo que as pessoas encarem de uma forma negativa. Então, esse é um dos motivos. És uma pessoa muito realista e isso chamou muita atenção mesmo.
Obrigado, né? Olhar para mim, fazer essa radiografia toda, o raio-x, para conseguir perceber um pouco do meu ser. Essa é uma educação que eu tive de base. Primeiro que eu venho, a arte comecei lá na igreja. E os 10 mandamentos encontrarás lá um deles a dizer que não mentirás. Não podes mentir. Então, independentemente da situação, somos seres humanos, somos falhos por natureza, ainda assim temos que pautar sempre pela verdade. E por outra, eu não sou daquelas pessoas que falam só porque devo falar, não. Certo. As pessoas às vezes já me caracterizam, a quem até diz, fala muito, e eu gosto de perguntar, fala muito o quê? Porque falar muito e à toa, falar muito assertivamente são duas coisas diferentes. Então eu opto talvez em falar muito mais assertivamente. É óbvio que estamos numa sociedade em que as pessoas gostam de ouvir o que elas querem. Já eu não sou assim, eu falo para as pessoas o que elas devem ouvir. Então estamos diferenciados nisso, né? Exato, porque vai dar aquela impressão que ele vai muito na contradição. Não vou contrariando as pessoas só por prazer de contrariar, não. Eu simplesmente vou te olhar, vou te ouvir, e se tiveres a me vir com muita curva, quando eu sei que o caminho é objetivo, eu simplesmente te aponto, olha, a solução do problema está aí. E é como tudo, o angolano também tem um bocado dessa característica, né? Nós temos a síndrome da imitose, eu criei essa expressão, não sei se existe mesmo na língua portuguesa. Até as perguntas, fazem uma pergunta porque ouviu o outro a perguntar, opina porque ouviu o outro a opinar. São, hoje em dia, chamam-se influencers ou líderes de opinião, mas você vê que ele faz colheita de motivadores das redes sociais e ele vai transmitir aquilo, não conseguem contextualizar. Logo não faz o meu tipo. Eu sou um estudante o tempo todo. Eu, para falar alguma coisa, para tocar em algum ponto, é porque já fiz um levantamento e sei o que exatamente vou falar. Só por isso é que as pessoas me olham dessa forma, como fizeste o reparo, né? E eu agradeço, mas tive que colocar essa observação. As pessoas não acharem que está ali bem de falar muito e contraria só por prazer, não. É porque eu asseguro sempre a verdade. Entrando naquilo que é a sétima arte, como é que a Talibã entra na sétima arte? Olha, eu entrei para a sétima arte meio que por uma aventura, posso assim dizer. Eu venho do teatro, obviamente, comecei a fazer meu teatro na igreja, tinha aí entre 5 anos e 6, o que a memória me reportou. O que a minha memória reportou, no caso, mas depois a minha mãe confirmou e outras pessoas próximas da família que ela também fazia na igreja teatro. Tanto é que eu gosto de brincar dessa parte que uma vez ela, estando grávida, interpretou o papel de Maria, que estava grávida do menino Jesus, e eu na barriga mexi, quer dizer que eu já comecei a atuar na barriga da minha mãe. De lá para cá vieram as guerras, a pessoa andou, foi parar no Zaire, atual Congo Democrático, onde o teatro ajudou-me bastante. Fiz a formação, uma parte lá. Depois voltei para Angola, já em Luanda, graças a Deus, na passagem do milênio, né? Consegui entrar por Horizonte Ngambande. De lá tive as maiores aulas que eu poderia ter mais para poder engrandecer o meu lado do teatro. Foi em 2005, para fechar agora com a pergunta, que a Aliança Francesa de Luanda promoveu um evento que ele queria encontrar, não diria talentos, mas diamantes brutos por lapidar na área do cinema. E lança o desafio do Festival de Cinema de 1 Minuto, filmes de 1 minuto. O então Henrique Narciso Dito, meu mentor, meu pai, irmão, meu orientador, um abraço velho, ele abraça esse desafio. E eu já estava com ele, a colaborar com ele na produtora, a EDD Produções, que é a produtora dele. Então, nessa altura, eu não fui para gravar. Obviamente que para os filmes de 1 minuto, eu fui para lá. Nós temos uma clínica aí na Petrangol, Centro Médico Zombo. Era Centro Médico, mas é clínica Zombo. E temos uma ambulância.
Eles precisavam fazer um trabalho por intermédio do pai, né, do Henrique Narciso Dito, já falecido, o Zassalatoko Zandumba, entram em contato conosco e pedem o auxílio de uma ambulância para gravarem uma cena. Só que eu levo a ambulância, eles não tinham motorista para poder gravar a cena Dentro da ambulância. Ou seja, eles precisavam mais a ambulância, aquela dinâmica que a ambulância tem ao andar, aquele chiar das rodas, essa coisa toda. E não tinham ninguém para fazer isso, para o filme de 1 minuto. Então foi daí que eu disse, pá, ele olhou para mim, já nos conhecíamos, obviamente. O nome era apenas Valor, mas Valor é como, então aqui que não veio ninguém, não, só viu trazer a ambulância, gravo. Aqui ninguém está a dar conta o que querem fazer. Queremos isso, eu entro na ambulância, com aquela dinâmica na condução, é chiar as rodas, é puxar o travão de mão, aquela dinâmica toda, e fizemos entrar os filmes no festival. E graças a Deus ganhamos. Tinha mais de 1000 e tal filmes, acho eu. E nós, os que pegaram primeiro, segundo e terceiro lugar, éramos mesmo nós da produtora do Dito, porque inscrevemos esses filmes. A Aliança Francesa oferece 30 minutos ao grande vencedor para produzir um curta-metragem. Aí o Dito prepara o filme Assaltos em Luanda. No elenco inicial do filme, na ideia dele, eu nem fazia parte. Deixa eu ver se eu percebi. Primeiro fizeram o filme... Festival Filme de 1 Minuto. Que tinha a cena da ambulância. Exatamente. Aí, esse é o ponto de partida. Ok. Depois, é o meu primeiro filme que eu gravei na minha vida. Esse filme existe? Existe. É uma questão de ir rever. Não sei se consigo encontrar, talvez na nossa produtora está. Qual era o título na altura? Olha, agora também já me escapa, mas o filme está aí. Eu gravei, vai se encontrar. Esse filme existe, o primeiríssimo filme de 1 minuto. Porque isso acaba por ser uma informação que eu pego em primeira mão do próprio Talibã. Nós só sabemos que as o pessoas Talibã pensam que eu assalto não anda diretamente. Assim, não, eu comecei num filme de 1 minuto. Então, Dito ao ganhar esse festival, conforme disse, a Aliança Francesa deu ao grande vencedor 30 minutos para produzir um curta-metragem. Boa. E também tinha o direito como na premiação, a formação. Certo. Dito deu uma pausa aqui nos afazeres, ele foi para a França se formar, mas ele deixa-nos aqui com a tarefa também de nos prepararmos que ele ia gravar. Obviamente que eu só fazia o meu teatro no Horizonte Ingambande, longe de mim, o Dito veio e ele já estava a selecionar o elenco dele. Para a cabeça do Dito era o Filipe Coenda, que fez o King, era já de primeira. O Talibã, para ele, seria o Fred Costa. Ok, Fred Costa. O grande Fred Costa. Na altura era um grande modelo, não? Continua a ser. O Fred Costa é dos homens que, modéstia à parte, temos que respeitar. É um gentleman. Desde a representação, nas passarelas, aquilo que ele se tornou hoje, temos que reconhecer o grande Fred Costa. Então, eu me apercebendo que seria o Filipe Coenda, que foi o inspetor Fragoso nas novelas da TPA, Fred Costa, que era o galã das novelas da TPA, eu disse, ok, tranquilo, eles estão a produzir e eu continuei com a minha vida de teatro. Mas o Dito estava aí a selecionar o elenco. Ficou agora com tudo definido, só lhe faltava o Talibã. Nesse dia, ele vai assistir uma peça do Horizonte, no Teatro Avenida. Estava lá eu a atuar, no palco do Teatro Avenida, e eu interpretava um vilão na peça. Ele viu a ginga, a forma de se comunicar e tudo, juntou com a dinâmica do filme de 1 minuto, e ele logo não hesitou. Quando terminou a peça, cai no estúdio. Conseguiu o Talibã, vamos gravar. Eu ouvi isso, conseguiu o Talibã, vamos gravar. Longe de mim que o Talibã seria eu. Quando cheguei no estúdio, está aqui o guião, vamos trabalhar. Assaltos em Luanda se tornou meu objeto de estudo. É um filme que, quando foi lançado, quando tivemos a preparar, tivemos um propósito com aquele filme. Nós dissemos bem, nós não queremos ser mais uns a fazer. Nós queremos ser nós que vamos fazer um cinema em Angola, feito por angolanos, para angolanos e para o mundo. Em função das condições que temos, fizemos um estudo aprofundado. Vamos pecar nisso porque nos falta meios técnicos, vamos pecar naquilo porque nos falta dinheiro, mas aqui nesse ponto temos que acertar porque é onde nós vamos marcar. E assim deu certo.
Estreamos o filme. As pessoas pensam que o filme foi lançado em Angola, mas não, foi em Portugal, Lisboa. A partir de lá, as pessoas acreditaram, os telefonemas começaram a cair e já não tinham como nos parar. Porque nós fizemos aquele filme, seria para curta-metragem, mas depois a história estendeu-se, completamos ele em longa. E o filme saiu, estreamos aqui. Em Luanda, o primeiro lançamento foi no Chá de Caxinde. Chá de Caxinde, o cinema, na altura, cinema nacional, né? Assim que se chamava. A maior parte dos grandes nacionalistas do país estiveram lá como nossos convidados. Paz a alma do meu tio, a Engachito, esteve lá. Os ministros, na altura da cultura, e outros deputados estavam lá, viram o filme, sentiram a originalidade, disseram: é agora. O filme está aqui, estão liberados. E nós vimos que não basta só Luanda. Começamos a andar por Angola. E há salas que nós encontramos fechadas, que o colono saiu daqui em 74 ou 75, que deu a independência. Nunca mais se abriu. Outras que desde a guerra de 61, que andaram fechados, o filme Assalto Sem Andar reabriu essas salas. E o número de pessoas que assistiram ao filme, em estatística, nem mesmo quando Angola era Portugal, um filme levou tanta gente assim nas salas de cinema. E para vir dobrar o número, quem dobrou, no caso, bateu o recorde do Assalto em Luanda 1, é o próprio Assalto em Luanda 2. Então, quer dizer que até aqui nunca houve em Angola um filme produzido cá por angolanos, ou então que veio de fora, desde que Angola era Portugal, repito, hoje é independente, 50 anos, nenhum filme lotou mais as salas de cinema como Assalto em Luanda. Então, a parte ligada à faturação, aquilo são já outros 500. Exato. Aquilo são outros 500, porque levar as pessoas para a sala de cinema não é fácil. E olha que naquela altura até os bilhetes para se ver cinema em Angola eram mais caros do que hoje. Nós cobrávamos $10. 1000 kwanza valia-nos $10. Top. Hoje o cinema continua a cobrar entre 1000 e 2000 kwanza, às vezes não passa de 3000. E isso são apenas $3. Consegue fazer esse cálculo? Dá para fazer algum. Ok. Eu estive no Brasil, foi lá onde eu vi instituições, oficinas, tudo que estudam o que o fenômeno foi considerado fenômeno. Assaltos em Luanda. Porque nós saímos num período em que o Brasil tinha lançado também o filme Cidade de Deus. É Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Zé Pequeno, essa coisa, saiu praticamente no mesmo período. Tanto que em 2014 nós encontramos-nos com esse mesmo elenco do filme Cidade de Deus em Lisboa, no caso no festival itinerante Festim, onde o filme Destinado, que é um outro filme da nossa produtora de minha autoria, lá esteve. Então encontramos-nos com esse elenco. Quando eles reconheceram e viram que, uau, afinal são vocês, olha, vosso filme no Brasil só faltou o quê? Esse segmento. Porque os nossos projetos lá fora, olha, é muito, mas muito sucesso, só que ficamos perdidos. Tanto é que nós temos o filme Destinado, que eu dizia já aqui, é mais um dos filmes da nossa produtora, realizado pelo Dito, escrito por mim, idealizado por mim, e protagonizei também, dirigi o elenco, produzi. Esse filme foi parar no YouTube, mas sob a assinatura da Netflix Brasil. Você pode pesquisar esse filme. Este é o filme Destinado. recente? Não, esse filme é de 2011. Ok. Pode ver o filme Destinado. Quando entrares lá, vais encontrar mesmo Netflix, está codificado o filme, mas não fomos nós que colocamos lá, o filme é nosso. Então, os brasileiros é que pegaram, colocaram lá e o filme está ali, é um sucesso, rende, mas como não tínhamos aquele cuidado, nos faltou também um certo acompanhamento, eu nunca nego essa parte, os que deviam fazer isso desenvolveram o espírito dos ciúmes, desenvolveram o espírito da inveja. Como quem diz, esses meninos que vieram assim do nada, estão a fazer esse furor todo, e até começamos a sentir algumas portas a se fecharem. Assaltos em Luanda é um objeto de estudo, em todos os sentidos.
Na verdade, eu tenho noção sobre a grandeza do Salto de Luanda, mas é sempre bom ouvir na primeira pessoa daquele que estava envolvido dentro dessa grande produção. E ainda assim, ouvimos que está a se trabalhar no Assaltos em Luanda 3 ou algo do gênero. Fazendo uma análise daquilo que é a grandeza do Assaltos em Luanda, no meu ponto de vista, eu não acho que seja algo muito positivo. Temos a continuidade do Assaltos em Luanda, uma vez que estamos nessa altura, numa época em que, não digo que já temos melhores condições em termos de materiais, mas já uma grande competitividade. Então, é apenas o meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Talvez poderíamos fazer um filme de assalto, né, mas que não fosse continuidade do Assaltos em Luanda. O Assalto em Luanda, quando sai, era apenas o Assalto em Luanda. O fim foi discutido por todos nós na produtora. Isso é uma das coisas de bom que tinha Henrique Narciso dito. Pronto, há um tempo que não trabalhamos juntos, mas estamos sempre juntos na produtora, obviamente. Esse lado democrático que ele tinha, ele podia vir com as ideias dele já construídas, mas dependia também da opinião dos outros. O Assalto em Luanda seria apenas o Assalto em Luanda, acabou. Por isso é que era mesmo no singular, Assalto em Luanda. Okay. Ou então Assaltos em Luanda, fechou ali. Mas o fim ficou discutido. Entre matar os protagonistas, né, do filme, que tal, não. A história convenceu-nos, vamos pôr eles na cadeia. Não vamos ser muito radicais. Exato. E assim aconteceu. Vimos o resultado do Assalto em Luanda 1, estimulou a produção do Assalto em Luanda 2. Ou seja, passamos a assumir a saga. Saiu 2, é óbvio que a qualquer momento saiu 3, sairia o 4, 5, sei lá tem que número daria, né? Mas as condições na época fizeram com que só parássemos ainda no 2. Mas o sair o 3, esse é o teu ponto de vista. O que se faz agora é o que nós naquela altura éramos poucos profissionais da área de cinema. Nós tínhamos muito da ficção, mas estavam na televisão. Cinema e televisão são linguagens diferentes. Muito diferente. Hoje vocês é que estudaram mais do que nós, com todo o respeito, não estou a querer ironizar nada. Então leva isso como proposta, não coloca a negatividade, porque hoje em dia Assaltos em Luanda é uma história considerada patrimônio do cinema angolano. É patrimônio. Então, se é patrimônio, qualquer um ligado à área de cinema pode propor para o filme Assaltos em Luanda. Eu não vou me contrapor porque estás a vir propor algo. Simplesmente vamos vos dar ouvido. Porque é um filme que deixou de ser apenas do dito do Talibã, do Filipe, passou a ser um patrimônio nacional. Onde é que anda o ator Cobra? O Cobra está bem, olha, bem pouco tempo até falamos. Ele está bem, obviamente, esteve aí a fazer umas produções com a Diamond, produziu novelas, e ele está bem, graças a Deus. De saúde, de trabalhos também, ele tem aí uns filmes que lançou recentemente, Munana, acredito eu. Acho que vi um trailer do filme. Exato. Por acaso está bastante interessante. Notamos um pouco a ausência do Talibã naquilo que é no cinema em si. Parece que está mais ligado nos últimos tempos, né? Nas artes cênicas, propriamente no teatro. Eu acompanho o Talibã, então tenho notado isso. Qual seria o motivo? Mano, eu disse bem, eu tenho defendido o seguinte, eu sou ator. E para quem se diz ator, tem que saber o que é ser ator. Eu defino ator em palavras simples e miúdas. É o profissional da representação. Fechou ali. É só parar e pensar nisso. Então, eu posso representar no teatro, no cinema ou na televisão. Mas é sabido que há bastante diferença entre representar no teatro por isso é que eu disse, e no cinema. As técnicas, a linguagem é que diferencia, mas o profissional é sempre o mesmo. Há um erro grave que muita gente comete aqui no país. Eu vejo atores que dizem, sou ator de cinema, sou ator de novela, sou ator de teatro. Isso não existe. Eu pergunto, estudaram aonde? Existe o ator. O que diferencia-nos são as técnicas de representação. Na verdade, eu também defendo isso, mas de uma forma eu consigo sustentar a minha tese. É do tipo,
o termo ator, ou seja, ator é para geral. Não existe essa de ator de Então, cinema tá nem de explicado, teatro. tá respondido. Porém, dentro daquilo que é ator, temos as linguagens, ou posso dizer, As técnicas que fazem com que as representação. pessoas tenham qualificações diferentes. Quem trabalha só com cinema e quem trabalha só com A teatro. questão não está na pessoa, o ator. Uhum. A questão está no produtor e no diretor que quer fazer aquele ator. Porque um produtor, um realizador, um diretor, quando quer desenvolver um trabalho, por exemplo, no teatro, cinema ou televisão, nós temos algo que caracteriza a persona, Certo, a personagem. A personagem é uma pessoa. certo. Então, se eu quiser algo, Joshua, pronto, vou buscar Joshua, é a pronúncia. Mesma coisa. Yeah. O Joshua e o Talibã são duas pessoas aparentemente sentados, tipo, aparentamos ser parecidos ou iguais, mas de pé já há uma diferença. Certo. Eu tenho mais altura, talvez vais ter mais corpo, seja... Ok, o biotipo, o perfil, quem define é o dono da história. Exato. Então, se o Talibã deve ter o meu tamanho, o Joshua está longe disso. Se o King deve ter o tamanho do Joshua, eu, Talibã, nunca vou conseguir me encaixar ali. Então, vamos lá supor que é cinema. E eu já soltei esse perfil do ator. Eu vou ter que te pegar, te passar todas as técnicas de representação de cinema para poder se encaixar naquilo. E não vou buscar o cameraman A ou o cameraman B, porque eles é que têm a técnica de representar em cinema. Mas o biotipo, o perfil do personagem, eles não se encaixam. Por isso é que o ator ele é preparado para a representação. Teatro, cinema ou televisão é a técnica que lhe vai ser passada. E essa técnica é simples de compreender. Muitos são os diretores que também não conhecem, não entendem, não conseguem adaptar o ator. Teatro é num palco, atuamos em live para um público, em direto, onde nós usamos as expressões físicas, faciais, gestuais, a forma de falar muito mais aberto e gritamos mais, porque sabemos, uma sala de 800 lugares, 1000 lugares, a última pessoa é uma velhinha que tem problema da audição, eu tenho que lhe fazer entender. Certo. Por isso é que temos aquele exagero todo na representação, se mexemos muito no palco. Eu abro as mãos para fazer entender algo, ou seja, a linguagem gestual e a verbal eu tenho que fazer ao mesmo tempo para me compreender. Por isso é que exageramos até na expressão facial. Eu tenho que vir na boca do palco, aí em cima ou embaixo, como é que é, e gesticular e as pessoas olharem, ok, teatro. Se eu for para a televisão, eu vou encontrar uma outra técnica, onde a linguagem quase que a do teatro é uma representação direta da cena, sem muitos cortes, porque eu consigo ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 câmeras. Cada uma delas pegar um take, um plano diferente. Perceba isso. Sim. É igual o diálogo que estamos a ter aqui, temos 2 câmeras, logo isso é televisão. Aqui não estamos a precisar do corte. Agora, cinema, por norma e regra, por uma questão de manter a mesma qualidade técnica de imagem, Exato. e não só usamos uma única câmera. Certo. Então, isso obriga o ator a conhecer, ter paciência, porque uma única cena pode ter mais de 200 takes, 200 100 takes. takes, 100 takes, e eu aproveitar 5. Ou 2. Então ele consegue perceber que é o mesmo ator que vai fazer isso. Então é eliminar essa questão de pensar que existe o ator especialista nisso ou naquilo. Agora o certo é que é o ator se capacitar, estar preparado. Nós aqui temos muitos atores mecanizados no país, infelizmente. Ele já colou na técnica do teatro, lhe puxam para a televisão, ele arrasta a técnica do teatro para a televisão. É mesmo sobre isso que eu quero perguntar ou falar. Nós já vemos trabalhado ou trabalhando com cinema, televisão, teatro há bastante tempo. Se nós formos ver nas redes sociais, há bastantes comentários negativos quanto à representação de certos atores, ao posicionamento nessas produções. E por que já vai um tempo que a gente trabalha nisso, mesmo assim não conseguimos haver uma certa mudança? Ou seja, são 1, 2, 3, 4 que conseguiram se adaptar e conseguem diferenciar cinema do teatro e da telenovela.
Bem, nós, o país, passamos por um problema. Eu dizia que o angolano tem um bocado o problema da imitose, imitar os outros. Há coisas que você foi para lá porque ambicionaste algo que o outro fez. O nosso trabalho ele é versus fama. O nosso trabalho ele é versus fama. O artista nato é um talento. O talento nasce com a pessoa. Certo. E precisamos da academia para disciplinar. Exato. E a arte, quem faz são os talentosos da arte. Esses devem ser os primeiros a serem olhados. Há aqueles bons que veio de uma formação. Uau! A formação é que lhe tornou bom, mas ele não é talentoso. Sem querer cortar, eu estou bastante feliz ao ouvir, sabe por quê? Eu defendo essa teoria há bastante tempo e dificilmente encontro alguém que concorda com isso. Isso acontece mesmo naquilo que é o... exemplo, se não vou mencionar as televisões. Muitas TV têm feito recrutamento de novos apresentadores e tudo mais. Exato. Mas muitas das vezes esse recrutamento é feito de forma geral. Acabam por... Às vezes a pessoa é formada em mecânica, eu acredito que primeiro deveríamos priorizar aqueles que estão formados nesta área, que é jornalismo ou comunicação social. Então, o mesmo acontece na nossa arte, que é o cinema. Só que a nossa arte sofre um pouco isso, devido da imagem. Exato. Imagem e o lado comercial. Exato. Isso tudo faz parte da nossa arte. Ou seja, você pode ser o bom, o formado em comunicação, formado em cinema, o que estás com tudo, mas a tua imagem não vender tanto um determinado produto. Porque cinema também é um produto que nós colocamos à disposição. Por isso é que tenho dito, será que em Angola, atores, é só Talibã? Não, tem muitos. Mas onde é que as pessoas conseguem diferenciar? É quando os produtos desses artistas todos que fazem cinema e televisão em Angola são colocados à disposição do público. Aí você começa a ver a preferência. Porque o público, ele sente a alma do artista. O artista talentoso, ele consegue se conectar com a frequência da pessoa que ele vai assistir. Todas as cenas que ele for fazendo, pelo menos a cada 10 pessoas que estiverem em casa lhe assistir no sofá, ele tem que trabalhar ao ponto de tocar 7 ou 8. As outras 2 pessoas vão ser tocadas depois de repetir um filme 2, 3 vezes. Então, isso tem que ser preocupação também do artista. Repito aqui, para vermos essa questão do cinema. Muitos que estão a fazer cinema hoje caíram de paraquedas. É a facilidade dele ter contato com, um mundo que ele tanto sonhou, que ele tanto desejou, e a arte nos dá isso. Certo. Não importa as diferenças, estamos juntos, é meninas e rapazes, desde as mais boas às mais ou menos. Então eu aqui, é a minha oportunidade, e depois estamos na fase em que a internet veio mostrar a sede do aparecimento que muitos e muitas têm, e quando ouvem falar que vêm para o cinema, vêm para a televisão, é rápido. Querem ir buscar, hoje a televisão está a recrutar dessa forma, é a vulgaridade. O vulgar hoje em dia é o que todo mundo quer. Mas um artista nato, talentoso, que tem a disciplina que a arte exige, ele é seletivo, ele não se mistura. Eu, por exemplo, com o cinema, eu desenvolvi uma teoria, né? Não sei se as pessoas vão considerar teoria, eu digo apenas são frases, em que eu estava no Brasil, em Portugal, também demonstrei isso. Eu disse, olha, nós nem poderíamos permitir que qualquer pessoa venha fazer cinema. Sim. Se não tiver um espírito para tal, não faça. Pode ir para a televisão, vai fazer sei lá o quê, vai fazer vídeos, cinema não, porque cinema é a arte de Deus. Está escrito na Bíblia. Okay. Só que as pessoas vão ler mal Gênesis. Vai lá ver Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Em quanto tempo ele criou o mundo dele? Em 7 dias. Criou em 6, descansou no 7º dia. Certo. 7º dia, criou assim a 7ª arte. Porque está lá escrito, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, viu toda a criação que ele tinha feito. Ou seja, ele viu o que ele fez em 6 dias no 7º dia. Ok. Quer dizer... Aí, a 7ª arte. Faz bastante sentido. Logo, olhando que a arte de Deus, todo cuidado é pouco.
Não é qualquer uma pessoa que vai chegar e fazer. Não acha que nessa sede de produzimos apenas filmes comerciais com o objetivo de vender e acaba por matar a nossa arte? Porque acontece aquela onde pegamos uma pessoa porque tem a imagem e nós queremos vender o filme ou vender com um filme e depois não temos aquilo que é uma representação perfeita. Porque ali falha onde? Bem, eu várias vezes já perguntaram-me assim por pessoas, talvez existe um segredo para que um filme seja sucesso? Eu disse, sim, tem. Tem segredo. Toda técnica existe segredo. Essa câmera que nós estamos a ver à nossa frente. Cada cameraman, você vai ver a câmera é a mesma. Um gravou com ele, te deu uma certa qualidade de imagem. O outro, quando pegar, vai regular a maneira dele, vai lhe dar outra qualidade, mas a câmera é a mesma. É a mesma. Então aí estão os segredos. A arte é feita por artistas, não por paraquedistas. Paraquedista é aquele, pá, Só caiu. Caiu mesmo só. Não, o artista é que tem que fazer. Você como paraquedista até pode entrar para o nosso mundo, mas se você respeitar as normas, vai se dar bem. Porque vê-se aqui, há uma coisa que no passado todo mundo queixava-se. Dizia que nossos filmes não tinham qualidade. Eu sempre pergunto, você para afirmar isso, tens que me dizer o que é para ti falta de qualidade. Porque se não tivesse qualidade, não estaria na boca do povo. O povo não tinha consumido. Porque se você falar que o Assalto em Luanda não tinha qualidade, vai dizer que o povo angolano não tem qualidade. Porque o consumidor também tem qualidade. Na verdade, a questão da qualidade é discutível. E nós que fizemos ou que fazemos arte, já conseguimos ter uma visão meio diferente. Sim, mas só que os que criticam diretamente a questão da qualidade são mesmo que estão a estudar arte, principalmente vocês, a vossa geração. Essa é a geração que veio combater a nossa. Eu disse, vocês querem se tornar quadros, está a entender? Querem se tornar quadros, mas ao invés de respeitarem o giz que escreveu a história, não, vocês se tornaram quadros e estão a vir com apagadores para apagarem a história. Aí é que é complicado, porque o consumidor é sempre o mesmo. Você vai ver um filme Assaltos em Luanda, vai encontrar 4 gerações de angolanos amam esse filme e os atores que fizeram esse filme. Na verdade, eu acho que além da gente amar, devemos respeitar. Aí está, mas é isso que eu estava a dizer. Os que vêm criticar a questão da qualidade é mais ou menos o que estudou, é tipo nas famílias. Aquele que estudou é o que mais lhe dão ouvidos. Você só mesmo do bairro, não, universitário chegou, tossiu, não faz barulho, vamos ouvir o mano. Porque esse é o que estudou. Então as pessoas vão acreditando em vocês. Porque vocês é que estudaram. É verdade. Agora, pensam que nós também fizemos empiricamente. Lógico que provamos por A mais B, que foi por conhecimento. A seguir tiramos os filmes O Emigrante, que era uma boa comédia, está ali, até hoje as pessoas consomem. Tiramos A Guerra do Kuduro, prêmio internacional. Viemos tirar O Destinado, que até o Brasil mandou lá para as redes sociais, Netflix bloqueou aquilo. Estou a dizer, vão lá pesquisar filme, O Destinado. E a seguir tantos outros filmes. Ou seja, é respeitar o processo. Aquilo que as pessoas chamam de qualidade, naquela altura nós trabalhamos com câmeras para a televisão. E não tinha muita... O menu não era muito rico para variar. Hoje até no nosso telefone eu consigo inverter a minha câmera para capturar imagens para cinema. Ao pegar uma imagem qualquer que eu filmei com a minha câmera assim mesmo, através do telefone, consigo converter ele para o formato de cinema, a partir do telefone. As câmeras que nós usamos naquela altura eram as Betacam, que eram as cassetes VHS. A qualidade que nós colocamos na imagem era muito para a televisão, não era para o cinema como deve ser. E nós tivemos que fazer um esforço para tentar encostar, aproximar. Sabíamos desse pecado, mas aperfeiçoámos-nos em outros pontos. A história, a maneira como os atores tiveram a performance, e assim deu certo. Por isso é que um dos realizadores e produtores que veio dar uma outra imagem também na nossa época é o Maué de Paciência, meu realizador, um abraço, que ele também chegou, ele respeitou o processo. Ele viu que não, eles fizeram, tá bom, mas alguma coisa estou a ouvir de comentário.
Qualidade, 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 ok. Ele pegou, aprimorou, aperfeiçoou a questão da qualidade. Por isso é que quando olhamos para os filmes Rastros de Sangue, os outros filmes agora passam-me na cabeça, realizados e produzidos por Mauete Paciência, consegues encontrar uma qualidade de imagem bem diferenciada. Se pegar mesmo nos próprios filmes feitos por nós na produtora EDD Produções, o Assalto em Luanda 1, 2 ou 3, quando vem o Destinado, o filme Destinado também já te dá uma outra qualidade, onde respeitamos até o ambiente externo. Ou seja, são vários profissionais para te fazer um filme, que na altura também tivemos a dificuldade de ter todos eles. Por isso é que você vê nas nossas fichas técnicas, era ideia original, Mauete Paciência. Realizador, Mauete Paciência. Cameraman, Mauete Paciência. Editor, Mauete Paciência. Tudo isso versus Henrique Narciso Dito. Não porque eles eram ambiciosos, eram o quê? Não, é mesmo deles chamar de heróis, porque eles conheciam, sabiam. E na altura, ele podia chamar um outro editor, não estava a lhe dar a qualidade que ele esperava, por isso é que tinham que fazer eles mesmos. Você vai me ver ator. Eduardo Kialanda, o Talibã, é o ator. Vai lá ver, é o diretor de elenco. Vai ver alguém que fez também correção no guião. Vai me encontrar produtor. Na ficha técnica, a mesma pessoa. Vais ver, eu até motorista aparecia lá. Sim, porque eu depois é que pegava, terminou as filmagens, tenho que levar os colegas para lhes deixar nas casas dele. Então vais mentir o povo? Não, na ficha técnica mete lá motorista, Talibã. Acho que outro fator que influenciava também nisso, nessa repetição de nomes na ficha técnica, tem a ver com aquilo que é o orçamento. É o orçamento, os budgets. Não tem como contratarmos todo mundo, portanto, aí eu vou ter que fazer duas ou três funções. Então, por isso é que eu digo sempre que são filmes considerados para objetos de estudo. Para quem está a estudar cinema, o conselho é: o profissional de cinema, principalmente que quer se meter na realização e produção, tem que entender todas essas áreas. Eu, na altura, era apenas ator, mas fui entender filmagem, trabalhar com câmera. Hoje em dia, nós temos melhores câmeras e temos melhor qualidade de imagem, não é? Mas as histórias estão muito mortas, é isso que eu queria dizer. Porque ao analisarmos um filme, normalmente analisamos em três aspectos: qualidade de imagem, qualidade sonora e o conteúdo. O conteúdo, exato. E, às vezes, temos uma qualidade boa, conteúdo morto, som ótimo. Então... E nesses três, é aí onde eu considero que ele é mesmo a arte de Deus. Estamos a encontrar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que andar de mãos dadas. O Talibã é cristão ou acredita em Deus? Se falha um desses elementos, é crucial. Mas também, dentre eles, o Pai e o Filho podem estar e já estiveram, por exemplo, para a humanidade. No princípio, o Pai agia diretamente para a humanidade, depois veio o Filho. O Espírito Santo veio depois, mas o Espírito Santo nem todo mundo lhe detém. Você é só guiado por um Espírito, que é o que te deu fôlego de vida, mas não tens o Espírito Santo para dar aquele brilho da Santíssima Trindade. Então, alguns projetos cinematográficos, você pode achar que o som não está bom, mas o conteúdo, a maneira como os atores trabalharam, vais ficar retido ali. A qualidade da imagem nem vai te preocupar tanto, mas é óbvio que esse casamento dos três é extremamente importante. Hoje, os que estão a fazer essa cena preocuparam-se com a qualidade da imagem, com a qualidade do som, esqueceram a qualidade dos conteúdos. E o conteúdo não basta a história, quem também vai viver aquela história. Exato. Há uma grande queixa sobre serem sempre os mesmos por detrás por diferentes câmeras. Já ouviu isso? Mas são os mesmos, isso é normal. Então o MPLA é sempre o mesmo a governar Angola. Mas isso não é mau, isso não é algo negativo. A UNITA não é sempre o mesmo na oposição de Angola. Isso não é negativo? Mas você vai matar um profissional que tem tempo de vida. O que é que leva a isso a acontecer? E eu estou a te responder mesmo bem. É um profissional que tem tempo de vida. A nossa arte de representar é a única que não aposenta o profissional dele. Você começa a atuar desde os 0 anos de idade até 100 anos e ainda podes atuar morto. Mas temos tantos novos talentos que precisam de oportunidade. Mas o novo talento precisa da oportunidade. Tem um público que tem a preferência dele. Você não pode matar a preferência do público. Deu para perceber? Porque isso na música entende-se. Mas às vezes dizem que quem aparece muito aborrece. Tem certeza disso?
Epá, acredito nisso. Mano, há frases que eu digo, as pessoas que desenvolveram elas eram pessoas preguiçosas, estás a ver? Pessoas mimosas. Por não aguentar a batalha, solta um mambo desse. Quem disse isso que aparece muito aborrece? Porque também já ouviste falar que quem aparece pouco é esquecido. Então sim. Já entendeste como é que é complicado perceber isso. O certo aqui é fazer bem as coisas. Isso aqui é extremamente importante. Fazer um estudo. Está vendo em física? A física nos ensina que a dinâmica é importante você rever o ponto que o outro te deixou. Porque nós só temos dinâmica, vamos lá supor que alguém saiu de um ponto para um outro, saiu do ponto 1 para o ponto 2. O próximo que vai lhe suceder só vai viver a dinâmica caso ele respeite o ponto 2, deixado como ponto final do anterior, servir como ponto dele inicial. Só assim que vamos chegar para o ponto 4. Isso é filosófico, mas as pessoas vão perceber. Ou seja, o que começou teve um ponto de partida, ponto 1, e deixou no ponto 2. A segunda pessoa que vai vir trabalhar, ele vai ter que fazer o ponto 2 do outro de ponto 1 para que ele consiga chegar no ponto 4. Ou seja, aquele ponto 1 é ponto 3, na verdade. E vai deixar no ponto 4, mas para ele é ponto 1, ponto 2. Mas para o coletivo é o ponto 3, ponto 4. O outro que vai vir vai fazer o ponto 5, ponto 6. E sucessivamente assim temos uma dinâmica. Nós começamos a fazer um trabalho que também encontramos outros. Você pensa que nós só chegamos e começamos a fazer filme? Assistimos muitos filmes aqui, produzidos por angolanos. Até aqueles da era colonial. Já ouvi falar do filme Sambizanga? Já ouvi falar. Um dos primeiros filmes nisso. Então assistimos, olhamos, avaliamos e eles deixaram-nos até aqui, aquele deixou até aqui, aquele deixou até ali. Então nós vamos nos apegar nesse ponto, vamos subir. Eles tiveram condições até aqui, até ali, nós não temos, mas vamos nos apegar mais nesse ponto para garantir o nosso sucesso. E deu certo. Vives da sua arte? Viver da arte, eu vivo dela, mas de uma forma indireta. Como é que vive Sim, isso? eu não vivo de uma forma direta, de uma forma indireta. No período em que os meus trabalhos todos estavam em alta, cinema, teatro, eu fazia ao mesmo tempo, o que me rendeu, eu fui fazendo aplicações. Porque, obviamente, fora ao lado do ator, também lido com a economia, lido com finanças, então sei fazer crescer dinheiro. Top. Então, o 1000 que eu ganho de um trabalho feito no cinema ou no teatro, eu consigo aplicar em outras áreas para se transformar em 10.000. E depois, às vezes, acaba por dar esse dinheiro de outra área. E pego mais ali, projeto. injeto de novo aqui, assim, a dinâmica. Por isso é que muitos veem Talibã, não tem patrocinador, não tem empresa atrás dele, porque é o modelo daquela empresa, mas está sempre aí. É dessa forma que eu fui fazendo as minhas coisas. Não temos visto o Talibã nos projetos da Diamond. Isso é uma escolha própria ou não é chamado? Várias vezes fui chamado, várias. Mas não me senti enquadrado sim, na forma como eles trabalham. Respeito quem está lá, mas o meu trabalho exige, acima de tudo, respeito ao cinema. Porque as pessoas às vezes ficam assim, Talibã, eu já fui chamado de vários tipos de nome. É achado, é armado, não aceita isso, não aceita aquilo. Disse, as pessoas só recebem não porque pediram mal. Sim, é verdade. É só por aí. É verdade. A só forma como falamos a forma como você tudo. vai pedir, porque você quando já me vem com uma arrogância de monopólio, eu vou te provar que o teu monopólio não mata a minha imagem. Porque eu construí essa imagem com muito sacrifício. E eu já estou no coração do consumidor. Esse consumidor que você quer mostrar a ele que você que manda, ele tem gosto. Ele sabe o que é belo, o que é feio. Ele sabe o que é bom, sabe o que é mau. E ele já conhece nessa senda do cinema e televisão e teatro quem são os bons para ele. Quem são os que lhe agradam. Ele sabe. Então você pode lhe forçar a lhe dar outros profissionais.
como hoje vão buscar em todos os sítios, nas internet, não sei lá o quê, o próprio consumidor está consciente que aqui não está bom. Depois vão os resultados. É aí que você vê que começam a recuar. Tantos filmes produzidos, mas quase que ninguém conhece. Você sai à rua até hoje, principalmente de 2020 mesmo para cá. Surgiu muitos filmes. Muitos, mas muitos filmes. E eu que tenho apreciação técnica, são bons filmes, tecnicamente falando. Boa imagem. Bom som, bom conteúdo. Será que os conteúdos estão a convencer? Não, já era tempo de se rever. Há quem olha depois e vê, não, o conteúdo até é bom, mas eu não queria ver ele aí. Tinha que ser o Joshua naquele personagem. Exato. Porque ele tem a escolha dele. Exato. Temos que jogar. Eu tal estudo de viabilidade que essas produtoras atualmente não querem fazer, nem as independentes, nem as coletivas. Nem as singulares, no caso, nem as coletivas. Logo, eu dos convites que recebo, eu olho, eu disse, pá, não adianta, eu não me revejo. Porque você quando me vem já com uma oferta em dinheiro, não vou te olhar mesmo bem e vou te dizer, volta com o teu dinheiro. Porque o teatro me dá mais dinheiro do que qualquer filme já me deu. Eu, para subir num palco, para você me convidar para uma peça de teatro, se falarmos em dinheiro, condicionar ele em dinheiro, o meu cachê não vai estar abaixo de 1.500.000. Isso para... Teatro. Exato, para uma única peça. Uma única peça. E ainda, esse é o cachê mínimo. Esse é o cachê mínimo. O que queira dizer que terá outras condições que eu vou te impor, que não pode ser uma sessão única, tem que ser entre 3 a 4 sessões da mesma peça. Exato. E se incluir pacotes publicitários, aí também o valor já é outro. Mas há quem fica assim, Talibã já gravou com a fulana, já produziu com a fulana, a negociação é uma forma separada de se ver. Eu atualmente, quem me quiser para filme, essa coisa toda, fora as outras exigências, eu não vou te cobrar menos de 5 milhões de kwanzas. E se incluir pacotes publicitários, marcas de carro, perfumes ou cosméticos ou coisa parecida, vamos bem longe com isso. Porque eu posso te negar mesmo que os 5 milhões que você me deu é eu te atuar aqui no teu trabalho. Agora, se eu usar esse carro dessa marca que está a te pagar em publicidade, aumenta no meu cachê mais 2 milhões. Se eu pegar esse produto para mim beber que está a te pagar em publicidade, aumenta outros 2 ou 3 milhões. Temos que nos valorizar. Porque existem produtoras aqui, produtores independentes, que conseguem bom dinheiro para remunerar bem os profissionais. Mas quando já vem também com aquele espírito do tipo, eu já houve pessoas que vieram assim ter comigo, não, estás muito tempo fora das telas, é uma forma de te manter e te promover. Eu disse, eu Talibã. Eu disse, meu irmão, vai mesmo com esse teu espírito de promover, né? Pega qualquer pessoa ali e leva. Isso indiretamente é uma ofensa grave. Claro, irmão, deu para perceber. Mas ele na cabeça dele está a negociar bem, ele está a vir falar bonito. Então são esses que caem de paraquedas. É aquilo que disseste do princípio, como você fala muda, às vezes só és negado porque você não falou bem. Deu para perceber. Porque eu vou te olhar mesmo bem. Alguém convidou-me para um trabalho de televisão, novela. Não, vem só, que tal, sabemos que o teu cachê é puxado, que tal, não é puxado, até é barato. Outros colegas que eu vejo mesmo bem, que eu reconheço que são bons pelo meu trabalho, esse trabalho não lhe paga 2 ou 3 milhões, lhe dá 8. Okay. Porque eu conheço o valor do nosso trabalho. Mano, aqui em Angola ninguém fez teatro como eu fiz, de girar o país todo. Nós atuávamos na LASP. Na altura cobrávamos o ingresso a $20. E tínhamos mais de 1.000 pessoas para nos assistir. Olha, aproveitar já agora vos parabenizar pelo trabalho que têm feito nas artes cênicas, não é? Uau, é incrível. Eu apreciei algumas peças assim, em vídeos, não pude estar presencialmente, mas aquilo foi uma produção enorme. Nessa hora que a pessoa diz muito obrigado mesmo, mas nesses agradecimentos, essa força queremos ver com cachê junto. Está a perceber? Porque pessoas hoje em dia já estão a fechar o ciclo, tá vendo, dos patrocínios, dos apoios, dos sei lá o quê. Mas daqui a pouco os colegas todos estão a despertar. Aquilo que o Talibã sempre exige, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Muitos hoje já estão a entender.
Porque vão te promover até quando? Certo. Porque você vai dando conta que a conversa é sempre a mesma. Não, entra só, é para te promover. Eu não estou a dizer que isso não existe. Existem conversas do backstage. Existem conversas de backstage. Certo. Eu vim até aqui por meios próprios. Certo. Caminhei quilômetros da cidade até aqui, são aproximadamente 30 e tal quilômetros. Estou aqui. E há quem pode olhar, pronto, o Joshua não sei quanto é que ele pagou ao Talibã. Yeah. Mas se um dia você descobrir que afinal o Joshua não pagou ao Talibã, não se dá o luxo de vir me pedir também só assim vem. Porque o que eu negociei com o Joshua você não sabe. Verdade. Porque há negociações que acontecem nos bastidores que valem mais do que um cachê de 5 milhões. Mas isso também a pessoa tem que saber. Está vendo? Por isso é que você... mas ele participou daquela peça, ele fala tanto que o cachê X, mas pelo que nos apercebemos, nem lhe deram nada. Ele até ainda é que andava de cima a baixo. Ok, agora eu vou te chamar, vem, vê esse trabalho que eu fiz. Faz o orçamento desse trabalho. Pô, isso custaria 15 milhões. Já. O 1,5 milhão que eu não aceitei receber, aceitei pelo âmbito, me rendeu essa produção de 15 milhões. Então a pessoa tem que conhecer, tem que saber. Verdade. São estas técnicas. Até para se negociar, tem técnicas. Agora, uns você está a me chamar, eu pergunto, está a me chamar para que finalidade? É mesmo se eu chegou, deu a cara, fez, está bem, mas é um trabalho coletivo. Eu também vou analisar o elenco. Tem alguns atores angolanos que admiras bastante? São muitos. E olhas do tipo, estes são mesmo craques. Olha, eu ando a dizer, Angola, eu considero Angola uma lavra de talentos, de artistas que são bons, muito bons. Comparados a mim, talvez até vão ser 5, 10 vezes mais. Mas também nunca podemos esquecer uma coisa, que existe o talento, existe também a disciplina versus carisma. Há artistas que são muito bons, mas não têm carisma. Verdade. Carisma é uma estrela que a pessoa tem, que você vê, estás em casa a analisar. Esse gajo, ele não é nada, eu sou melhor do que ele. Mas você fica ao lado dele, as pessoas não querem saber de ti, é mesmo só ele que querem. Fica tipo paz a alma do Nagrelha dos Lamba, meu brada. Estamos sempre aqui em memória e nunca te esqueceremos, obviamente. Se você for a pegar mesmo o Kuduro, mete aqui uns tantos kuduristas onde estão a cantar, mete o Nagrelha. Nagrelha não era ninguém. Mas, meu irmão, é o Nagrelha. Ele só vai gritar, ai não! É verdade. Está percebendo, né? Artistas que te cantam samba, que são bons do Cota Bonga Quenda, não é ninguém. Mas se ele chega na música dele, mete ô pai, a coisa já é outra. Faz a alma do Cota Bangão. Porque eu canto melhor que o Bangão. Tá bem, o Bangão só vai vir te dizer, cuidado. Já matou. Bem, temos aqui algumas perguntas vindas de alguns estudantes de cinema da Imetro. O Cosmos pergunta o seguinte: em pleno auge da tecnologia relacionado com a elevação do mercado audiovisual, qual é o motivo que impede Angola de ter uma indústria cinematográfica edificada? Vontade política. Vontade política em resposta à direita. Porque a indústria, nós temos que definir essa expressão. É o que eu tenho dito. Há pessoas que têm muito só aquela coisa também do bypass. Ouve falar, vem falar o que ele ouve falar, mas não analisou nem sabe o que é. Queremos falar em indústria, vamos lhe encontrar mais no setor econômico. Nós sabemos que existem os 3 setores: setor primário, setor secundário e terciário. Certo. Onde o primário é o campo, aquele que me dá matéria-prima. Segundo, o setor da transformação. E o terceiro é o da distribuição, da venda. Indústria está em que setor? No segundo setor. O segundo setor, para ele sobreviver, para ele existir, ele precisa do primeiro setor e precisa do segundo setor. Se eu tiver que pegar no cinema indústria, segundo setor, precisamos do primeiro setor, que é matéria-prima, para poder produzir. Ou seja, nem todos os filmes, ainda que vim mesmo só da minha cabeça, requer estudos de viabilidade, que eu vou no campo, aí já está a valer dinheiro. Custos. Vais idealizar um filme onde o cenário te obriga a estar no deserto do Namibe. Porque precisas de uma Welwitcha
e a que você precisa estar lá, você tem que movimentar o pessoal para lá. Aí está a funcionar a tal dita indústria. Depois de tudo transformado, você tinha o porco, o gado suíno, ou então o gado caprino, ou sei lá qual espécie, transformaste ele e meteste na lataria, certo? Agora precisas de vender. Qual é o mercado onde você vai vender? Cinema, produziste, transformaste ele em indústria, porque ele é indústria em função da quantidade e qualidade de filmes produzidos num determinado período. Mas essa indústria vai sobreviver caso tiveres distribuição, porque tens que vender para aquilo circular. Nós aqui, a grande dificuldade que hoje em dia temos, e todo mundo olha, não reage, é o Talibã sempre a tocar na mesma tecla, e depois vem um ou outro Talibã, fala muito, e isso é porque você não está ligado à coisa. É aonde vamos distribuir os nossos filmes. 50 anos de independência que Angola vai fazer agora, me indica salas de cinema que o país tem onde consegues ir passar o teu filme, numa boa, com essa atual tecnologia. Porque estamos a evoluir, a tecnologia evoluiu junto. As câmeras estão em sei lá quantos capas, quantos 1000 capas, né? Ou quantos capas. Depois as conversões em DCP são formatos que exigem uma determinada sala de cinema. Mostra-me pelo país que temos uma densidade territorial de 1.246.700 km². É quarta classe que ainda esquece esse número. Isso quer dizer que de Cabinda ao Cunene, do mar ao Luau do Mochico, Exato. 18 províncias, 165 municípios que tínhamos na época, ou 64. Atualmente subimos para 23 províncias, mais de... acho que são 23 províncias, certo? 21. 21 províncias. 21, exatamente. Mas no projeto anterior acho que chegaria a 23, porque o IS também, onde dividir, já vi que o IS já não vai se dividir. Ok. E acho que uma das Lundoca é 21, obrigado. 21 províncias. De município, estamos aí em torno de 600 e tal municípios, não, 300 e tal municípios, perdão. Por aí. Estamos com agora 300 e tal municípios. Por isso é que as salas vinham escrito Cine Teatro. Ok. Atualmente, 50 anos depois, mostra-me quantas salas de cinema e teatro Angola construiu. Só em Luanda, vamos falar em quantas? Uma que é o CCB, um multiuso, porque aquilo é para várias atividades, não conta. Eu posso te dizer 0. E temos um Ministério da Cultura. Temos estudantes de cinema que não conseguem olhar para esse ângulo, que só tenho indústria quando eu consigo garantir os produtos feitos na indústria para o terceiro setor, que é o da distribuição. Eu vou fazer filme e vou vender aonde? Uma única, as salas que nós temos no shopping, e quantos shoppings desses temos pelo país? Poucas. Consegues perceber? Só mesmo aqui dentro da capital, Luanda. Vocês aqui no Quilamba, né, onde estamos, já tem uma aqui ao lado. Mas mataram uma outra arte que nasceu o cinema, que é o teatro. Por isso é que as salas eram sempre cine-teatro. Ok. Nesses shoppings, as salas de cinema que temos lá, dá espaço ao teatro? Não. Consegue ver? Todo mundo a ver, ninguém diz nada. Porque caem de paraquedas até na política, até na gestão do bem público. Esquecem que o cinema é algo que ajuda a nossa mente. A despertar. Ajuda, porque nós, os pilares são 3. Mas entreter, formar e informar. Não acha que por esse motivo mesmo há pouco apoio por parte daquilo que é o governo? Porque sabemos que o cinema é uma arte que desperta, ela disciplina, ela educa. Desperta o quê? As massas por uma questão política. O filme Titanic, qual é o assunto político que está lá dentro? Vendeu bem ou não? Então nós não podemos virar tudo para o lado político. Porque há histórias que nada tem a ver com política. A história de Njingambande desperta em que na política? Aí está a te falar porque os do MPLA roubam, uns da UNITA matam. Não. É uma história que eu peguei, vou colocar à disposição do povo e a minha mente muda. A forma de encarar as coisas através do filme que eu assisti.
Muitas mulheres antigamente eram muito românticas, eram dedicadas aos esposos, namorados, eram dedicadas à família, aprendendo onde? Nem vendo em filmes de romance e em novelas. Mas hoje que não conseguimos passar esses produtos às famílias, só temos as ditas influencers, que é o lixo que dá mais dinheiro a elas, ou que dá mais visibilidade, estamos a nos destruir. E é missão de quem para esse reparo da sociedade? Dos fazedores da arte de representar. Cineastas, pessoal do teatro e da televisão, a ficção. Então deve haver essa vontade política, e fora a vontade política, o conhecimento do próprio fazedor. É o fazedor que estava a me cobrar, porque não, vocês desistiram da coisa da indústria. Eu lhe pergunto o que é a indústria, nem me consegue responder. Então você vai produzir mais de 100 filmes por ano, vai vender aonde? Vai distribuir aonde? Mas você consegue abrir o teu espaço aqui para virem te vender Velocidade Furiosa 15, vão vir te vender Missão Impossível 20, vão vir te vender o Rambo sei lá das quantas, vão vir te vender Missão, como é que é, Mercenário sei lá das quantas. Você vê as salas de cinema e dos shoppings lotadíssimas. Super lotado. Você acha que aquele povo que está lá é americano? Não. São mesmo angolanos. Ou seja, ele tem vontade de ver filme. Mas os nossos não lhe criam as condições de ver. Logo aí está a questão. Para chegarmos lá é necessário isso. Chegamos numa altura de sentar, mas é sentar com quem tem vontade de ver a coisa crescer, é sentar com quem sabe, com quem conhece, não com um paraquedista. Verdade. Pode seguir a próxima. Temos mais uma pergunta, vem do meu colega Lendão. Ele pergunta, é uma pergunta em dois. Primeiro pergunta, acha que é o maior ator de Angola? E pergunta, onde está o nicho dos cineastas em Angola? Onde está o? O nicho, acho que tem a ver com, por exemplo, temos o teatro, temos cinema, temos a telenovela. Acho que ele tem pergunta nesse sentido. É isso, Lendão? É? Epa, desconstrói a palavra, porque em comunicação, meu irmão, é importante algumas palavras colocadas, o entrevistado não percebeu, desconstrói e me passa para uma outra. Eu vou tentar perguntar da seguinte forma. Dentro daquilo que é o cinema, temos vários gêneros. Qual é a preferência? Veja, embora coisa simples. Camões de tanto inventar palavra, perdeu um olho. É um nicho, sim senhora. Não, obrigado pela questão. Sim. Antes que eu avance para a segunda que me levou agora, né? A B, ele fez uma linha A e linha B. A linha A, deixa eu dizer o seguinte, essa de se definir, eu sou maior, eu sou menor, eu sou sei lá o que, é o público que assiste. Certo. São eles. Eu pelo menos sei que surgi, não vim por acaso. Eu parti de um ponto. A arte me fez, a arte tem regras, tem normas, eu respeitei essas regras e normas, respeitei o processo. E tem um elemento extremamente importante, que é o consumidor, o público. É esse, eu me coloco no lugar de servente. Eu sou um servente mesmo, não quero usar a expressão escravo porque não seria remunerado. Aí é outros 500. Mas é olhar para o meu consumidor como alguém que eu tenho uma responsabilidade enorme para lhe transmitir algo, respeitando os pilares, entreter, formar e informar. Exato. Logo, para quem estou a fazer isso? Para o público que me consome. Estes sim é que sabem que posição me coloca. Exato. De 0 a 10 é preferência de cada um. Há quem vai olhar que é o 10, é o 5, é o 2, é o 3, mas para mim só de saber que já estou entre o 0 e o 10, estou bem. Porque 0 também é número. Mas de forma pessoal, mais pessoal, durante esse tempo todo que trabalha com essas artes, achas que cresceste bastante? Porque temos aquele, não sei como é que eu chamaria isso. É ego, será? Aquela sede, a gente, às vezes fizemos um trabalho, por exemplo, mas sentimos que, tipo, não, acho que não dei o meu máximo. Depois fizemos outro trabalho e notamos que, de facto, eu dei o meu máximo. Então... Bem, é assim, como profissional que sou, cada trabalho é um trabalho. E eu me comprometo
todo o trabalho eu faço ele como se fosse a minha primeira vez. E eu dou o meu máximo como um estreante que a todo custo quer fazer as coisas bem para agradar as pessoas. Até porque é a minha missão mesmo. Logo, isso não quer dizer que eu já venho, não, isso é coisa de leve, não. Eu sinto sempre aquele calafrio, dá sempre aquele aperto. Tanto faz ao subir num palco, ao pegar num guião, com a câmera à minha frente, dá sempre. E aquilo é que ajuda, porque ele vem te despertar a responsabilidade. Então, é tipo, estás a encarar isso com muita leveza. Alto aí. Então ele é o regulador. Está sempre dentro de mim. Então, de dizer que há o respeito pelo próprio trabalho. O nosso trabalho exige respeito. O artista tem que respeitar o trabalho que está a fazer. Então, esse trabalho tem que mexer contigo. E o lado ligado ao nicho, né? Preferência quanto ao gênero? Meu. Ação. Olha, eu... Romance. De preferência em consumir é de tudo um pouco. Okay. Mas eu próprio para atuar é mais para ação e comédia. É mais para ação e comédia. Por isso é que os próprios filmes que eu já participei, consegues dar conta que tem sempre pitadas de comédia nas cenas. Drama para mim faço, obviamente é um grande barômetro de um ator. Eu faço normalmente, tanto faz no teatro, no que, mas eu, para facilitar, e uma das coisas que eu tenho como segredo, o cinema é arte, e a arte tem identidade. A identidade de um povo, de um determinado povo. Identidade isso cultural. Desde da fala, a forma de falar, a forma de sentar, a forma de agir. Ou seja, um óbito é óbito em qualquer parte do mundo, certo? Mas a forma que se chora na América não é a mesma no Brasil, não é a mesma em Angola. É diferente. Então, se eu sou angolano, eu quero me caracterizar como angolano. Sempre que estiver diante de um óbito, eu vou chorar como angolano. Exato. E o angolano chora com uma birra aqui ao lado, solta um golito, falamos mesmo ontem, meu poxa, estamos a discutir com óbito, esse daí não presta, meu. Fogo, me fizeste isso por quê? Então, eu prefiro agir dessa forma. Para quem me assistir em qualquer parte do mundo, vai dizer esse é angolano. Eu acho que é isso que mata as nossas produções. Estás a ver? E nós aqui vimos produtoras que quem está vindo dirigir é português. Exato. Até a forma de falar. Em vez de me falar qual é o gênero, qual é o tipo de movie que curtes, qual é o nicho? Nicho. Mas nicho é mesmo nicho ou é sei lá o quê? Aí já me obriga até a mudar o tom de voz. Diga-me lá, qual é o nicho? Digamos que, portanto, entretanto, é que... Não, esse não é angolano, desculpa. Então, no lugar do nicho, coloca mesmo qual é o filme, qual é o gênero que você gosta. A minha colega Sofia pergunta o seguinte: se tivesse que interpretar qualquer personagem real ou fictício, qual seria? Nessa altura, se tivesse que fazer um filme, te dessem a oportunidade de escolher um personagem. Manos, eu defendo e tiro sempre a seguinte frase: a arte imita a vida e a vida imita a arte. Andam de mãos dadas. Quem inspirou o artista foi a própria natureza. Exato. É a vida. Passado um tempo, a vida começou a ser inspirada pela arte. Desenvolvemos telemóveis, hoje em dia todo mundo tem. Partiu de que nós não víamos filmes de um ir no carro com um telefone, então ver se é aldrabão. Eles vão falar com o telefone. Você sabe quem é o gajo que inspirou a construção do telemóvel? É um maluco. Ok. É um gajo que olhou assim para o maluco, do jeito que ele fala sozinho. Nós é que achamos que ele fala sozinho. Ele fala com alguém, só que nós não vimos. Porque hoje em dia com os telefones estamos iguais aos malucos. Yeah. E se for então já pegar que não nosso cameraman que tem essa cena do ouvido, que já não vê-se nada, porque antes até só meter aqui a está a falar o telefone, mas agora já tem um que não tem nada. E você, não faz isso, não faz... sai daí. Estás igual ao maluco. E eu respeito aquilo que a natureza
determinou como regra dele. No assunto gênero do ser humano só existe homem e mulher. Eu já representei mulher. Já. Porque sei que existe. Não é forjado. Não é forçar a natureza. Porque forçar a natureza também nos causa danos. E muita gente sabe, eu já fui chamado, teu personagem é esse, vai valer X, mas o teu personagem vai ter romance com esse indivíduo aqui, com todo o respeito, que até é híbrido. Acho que está a perceber essa expressão, não quero ferir a sensibilidade de alguém. Eu disse, não, esquece. Para mim, existem 2 gêneros na humanidade, homem e mulher. Eu, como ator, posso representar uma mulher, me vestem de mulher. Homem, vou fazer. Agora, contrário disso, não tem como. Então, é o mínimo dos mínimos que eu nego. Personagens com essa conexão, mas eu respeito. Eu já fiz trabalhos que já retifiquei guiões que até tinha lá um casal de híbridos. Okay. Mas, eu uso essa expressão, não é ofensivo. Se o outro falou nicho, posso usar híbrido. Então, naquela, eu peguei, salvaguardei, respeitei, porque vinham de uma cultura diferente da nossa. Eu respeito, mas falando de mim, eu mesmo, somente esses 2 gêneros, no caso da personagem, ou é homem ou é mulher. Vamos encerrar. Produzir um filme recente. Com certeza. As pessoas conhecem apenas o Talibã como ator. Então, partindo para a produção de um filme, ou seja, estando em um filme na qualidade de realizador, o que tinha a dizer acerca disso? É a própria escola que eu passei. O Dito é o meu mentor, é o meu instrutor, é o meu guia. Os anos de trabalho levou-me a entender várias áreas, o que é extremamente normal. Logo, me senti preparado. E esse nem é o primeiro filme. O primeiro filme eu produzi em 2020. Okay. E esse filme ganhou um prêmio internacional no Brasil. Uau, top. Escrito por mim, realizado por mim, dirigido o elenco por mim. Essa coisa toda, fui o assistente de edição, um monte de cenas lá. E tá lá, o filme foi. Podem pesquisar o Festival Mimbe de 2020. Acontece na Bahia, no Brasil. Então foi no formato online, nós mandamos os filmes, todo mundo viu pela internet, no site do festival. E eu depois tive sessões de entrevistas para poder falar do filme, como idealizei, foi tudo falado em Lingala. Eu respeitei uma língua africana. E atualmente estou com filmes gestores porque eu busco sempre a inspiração no meu dia a dia, no cotidiano. Então o angolano passa por tantos problemas que, para mim, é um gestor de problemas. Aí o título, Gestores. Mas também com duplo sentido, né? Porque sabemos que gestor é aquele gestor também de relacionamentos. E eu gostei da explicação. Consigo abrir minha mente de uma forma diferente. Logo, ao ver um filme, está lá, encontramos de tudo um pouco. Eu gosto sempre de misturar os gêneros. Porque o angolano é tudo isso, não só. O filme está no YouTube nesse instante? Ainda não disponibilizamos no YouTube, porque ele vai mesmo passar nas salas de cinema. Não, tem que ser. Temos que pagar para ver o filme. Assim mesmo. Tem que render. Uma última mensagem para deixar aos fazedores de cinema mais novos, os novos talentos, os jovens, principalmente os estudantes de cinema, da Escola de Arte, CEARTE, e do Instituto Superior Metropolitano. O recado a vocês, caros colegas, eu vou dizendo o seguinte: parem de se rogar praga. Parem de se rogar praga. Você tem que consumir do outro para que amanhã as pessoas consumam o teu. Muitos são os ditos fazedores de cinema ou da arte num todo. Eles não têm a cultura de ir consumir o que é do outro. Verdade. E na vida estamos todos conectados. É uma questão do Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Okay. Para eu estimular para a minha frequência, porque tudo é uma questão de frequência, eu tenho que atrair as pessoas como se fosse um campo magnético. Para as pessoas virem assistir o que é meu, tenho que sentir até onde eu também vou consumir o dos outros. É igual o exemplo que tiramos dos óbitos, é Quichiquila.
Hoje é minha vez, que perdi um parente, amanhã é tua vez. Então, por isso é que vês que em África ou em qualquer parte do mundo, é mais fácil eu não aparecer numa tua festa, mas no óbito eu venho. Verdade. Porque eu sei que amanhã é minha vez. Então, para tu que estás a produzir, hoje só já os produtores, os que estão a se formar para a área, nós poderíamos dar entrada, pelo menos 2 ou 3%, talvez 5% de uma produção em retorno. Imagina que Joshua, vais tirar um filme agora. Quantos colegas tens na tua universidade? Na minha sala... Não fala sala, eu falei universidade. A universidade em si Está a sentir esse vai ser versus dinheiro. Caso todos se solidarizam com a causa da produção do colega e cada um disponibilizar os 5.000 kwanzas para ir ver um trabalho teu, só pela tua universidade, você já tira o dinheiro investido. Muito mais. Percebeu? Quantos estudantes o CIARTE tem? São muitos. Quantos já passaram pelo CIARTE? Então, se tu ouves falar que um colega teu do CIARTE vai lançar um produto, vai lá por 2 condições. Uma, porque és um consumidor, és um fazedor, tens que ver o que o outro fez para te ajudar também a fazer. E tens que ir lá como contribuinte. Para poder apoiar. Para poder apoiar. Automaticamente, só entre colegas, já vão com essa coisa. Agora, o que é que temos? Nós temos muitos mendigos na arte. E o cinema não é uma arte pobre. Deus é rico, que é o dono da arte. Então, você que faz cinema, tens que ter mente rica, tens que ter mente de dinheiro, que produz dinheiro, está a entender? Não é se dar em pilha, como é? Aquele, também, sei lá o que, não vai nada, eu não vou. Quer dizer, você está aí a depender do telefonema de um outro, se também vai ou não. Vai por ti. Temos, fora o CIARTE, fora o IMETRO, temos mais outra instituição. Tem o Exato aqui no Quilamba. O do Quilamba, temos sei lá o quê. No passado, se olharmos para as instituições, que os nossos manos portugueses deixaram, porque são nossa família, ficaram conosco aqui quase 500 anos. Desculpa, todas as instituições, escolas, tinham anfiteatro. Sim. Por que tinha anfiteatro? Está lá a palavra anfiteatro, 2 palavras compostas. O teatro está lá, ou seja, realizava-se teatro na escola. A escola era por obrigação, uma técnica, uma política de já resolver os problemas daquele grupo da instituição. Porque você tinha que ser um contribuinte direito. Certo. Eu hoje em dia te produzo um filme, o pessoal todo fica a saber, depois estamos unidos em grupos, hoje em dia nos WhatsApp, praticamente. Até para partilharem um linkzinho, uma publicidade de um trabalho teu. Há colegas que você vê e você quer ser amanhã a pessoa que vai vir mandar boca, eu sou o assado, sou o cozido, é aquilo que eu disse, estás a se rogar praga. Porque na tua vez também é 0. Precisamos mudar isso agora. O Ubuntu tem que funcionar nas artes que nós fizemos. Eu sou, é do verbo ser, eu sou, ou sou o que sou, graças a ti, porque você é. Então, hoje estamos aqui a fazer esse trabalho, vocês são estudantes. Quem passava pela cabeça que isso aconteceria? Eu neguei até entrevistas que me é enviado algo no bolso, mas quando eu ouvi que são estudantes, sei lá que eu tenho um comprometimento com essa área. Logo eu tenho que correr para vir atender, é minha obrigação. Isso eu encaro como obrigação de eu estar aqui. Muito obrigado. Entendeu? Que amanhã façam a mesma coisa e vai ver que a coisa vai crescer. Porque a tal política que dirige o país, eles sabem disso, então vos deixa entre vocês se matarem para amanhã tirar razão. Se entre vocês não estão a se entender, como é que vocês querem que nós viemos e fizemos sei lá o quê? Ou seja, é uma desorganização organizada que está mesmo ali e nós é que temos que matar isso. Vamos festejar 50 anos da independência, não vi nenhum movimento artístico de cineastas a reclamarem que esse país, as salas de cinema, nada foi construído de novo. As que existiram, andam mortas até hoje, não sofreram reabilitação. Nós podíamos privar que nenhum filme estrangeiro entre aqui em Angola enquanto não organizarmos a questão da distribuição dos filmes. Porque eu não posso estar a permitir que o nosso dinheiro vai para a América, vai para a Índia, vai para a Europa
E o próprio nosso país está a ficar assim. Cineastas, é acordar, sentar com eles. Quantas salas de cabine conheces de cinema? Sendo sincero, não conheço nenhuma. Nenhuma. Em Luanda, vou falar de Luanda onde vives. Conheces quantas, senhor estudante? Temos Chame Nova Vida, temos uma sala. Estás a ver que estás a falar das atualizadas. Eu vou te falar das que o colono deixou e que alberga mais gente. Cine Atlântico. Esse já ouviste falar? São 1000 lugares. 1000. Me mostra nas salas de cinemas atuais que abriram qual é a que comporta 1000 pessoas. Ou que suporta 1000 pessoas de uma vez. Nenhuma. Está a entender? 1000. Temos o Cinema São Paulo. Temos o Cine Miramar. Sabe se todos eles, esses três que eu já citei, estão distanciados em quantos metros ou quilômetros? Pouco menos de 2 quilômetros. Cine Miramar. Desses aí tens o Cine Luanda, Cine São Paulo, Cine África. Estás a entender esses filmes todos? Tens aí o Tivoli. Tivoli, sim. Tens em Viana o Quilumba. Estás a perceber dessas salas todas aí, a cidade como foi feita na altura. Só estou a falar de Luanda. Vens aqui, tens o cinema congolense. Eu não sabia que tinha cines congolenses. Essa desconheço. Tens o mercado, aí naquela lateral era um cinema, que agora foi reabilitado fora. Mas lá dentro está morto, não tem nada de equipamento. Estás a ver? É isso que temos que exigir. Se tu fores a Benguela, que é uma grande praça, tens o Monumental, que é o maior da África e um dos maiores do mundo. O Cine Monumental, eu digo, Portugal, obrigado por aquela dádiva. Considerado patrimônio mundial do cinema, uma sala. Está aqui no nosso país, em Benguela. Em Benguela, aí pertinho, no Lubito, tens o Império. Entre o Lubito e Benguela, tens Catumbela, tens o Beneficente. É uma outra sala de cinema. São salas de cinemas grandes. Vais no outro lado, na Huila, tens o próprio Lubango, as várias salas que tem lá. O Namibe, tens o Cine Namibe. O Cine Arco-Íris está no Lubango. Só no Namibe tens o Cine Namibe, tens o Cine Impala, que é o que tem o formato da Welwitcha. São várias salas que não imaginas o quanto. Todas assim. No Uíge tens o Cine Moreno, tens o Cine Ginásio, que cada um deles são mais de 2000 pessoas lá dentro. E estão distanciados em uma rua. É atravessar uma vala, estás numa rua, estás na outra. E só para que saibam, a Salto Sem Luanda encheu essas salas todas. Top. Que não aguentou, na segunda leva tivemos que pôr no pavilhão do Fuco. No Luena, tens aí uma sala de cinema que na altura não aguentou os filmes, tivemos que passar num pavilhão. Nas Lundas, tens o Cine Chicapa. No Dundo, eu estou a falar de cines que eu conheço, sabe que é o país todo que eu estou a te citar aqui. Em Malange tens o Cine Ginga, são várias salas. No Ambo tens... Mano. E nós continuamos a discutir quem é que é o melhor produtor, quem é que é o melhor nos filmes, quem é que fez melhor que... Temos que lutar com o governo para organizar essas coisas para a tão esperada indústria funcionar. Então, caros colegas, é nisso que temos que pensar. Não venham discutir com o Talibã me combater. Eu só abri o caminho, eu fui bulldozer para vocês. Dito foi bulldozer para vocês. Mauete Paciência foi bulldozer para vocês. Dorivaldo Cortez foi bulldozer para vocês. Estou aí buscar equipamentos técnicos. Bulldozer é aquele que aceita a pancada para desbravar o caminho, encontra pau, tira, rocha, tira. Agora é a vossa vez de vir com a pá niveladora. E depois vai vir a outra geração que vai colocar o asfalto. Mas só que a verdade é que nos encontraram ainda aqui. Então, juntos temos que trabalhar para pavimentarmos a estrada do cinema e não estarmos a discutir aqui porque quem está a fazer melhor filme, quem está a fazer o quê, o outro lança, não consegues ir na sala de cinema ver, não consegues partilhar, estás armado em pobre porque não tenho, é pobre e não vem fazer cinema. Ok. Fechei dessa forma, desculpa lá se feri alguém,
Mas eu tenho a certeza que não feri. Acredito E se que te não. sentiste ferido é porque és mimoso na tua conta. Ok, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que a gente Obrigado. esteja mais vezes juntos. Tranquilo. Eu ando aqui, aos estudantes das universidades, instituições, Então, há quem já disse, não, Talibã nunca veio só para uma palestra. Quem já me convidou? não, tem que haver convite. Ok? E o tal convite convidaram como? Estás a ver? Sim, E que seja um convite institucional. exato. Não uma pessoa por iniciativa própria, até está certo, mas vai na instituição. Sim, E nessa hora vão pensar que sou achado, não, sou o Talibã mesmo nesse país. Sou. bem mal. Os meus filmes hoje em dia são objeto de estudo. Tem noção do que é objeto de estudo? Não, isso é um facto, é verdade. Não só em Angola, lá fora também. Yeah? Mesmo quando nós fizemos, nesse caso, quando eu encerrei a minha formação no CEARTE, Uhum. teve alguns grupos que defenderam, tendo em conta o assalto em Luanda, se não me engano. Sim, fizeram um documentário, ok, por aí. Mas é um documentário que o próprio protagonista do filme não viu esses estudantes. Aí complica. Não vi ninguém ainda, porque não, vamos sentar, vamos conversar com o caderno de anotações, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Detalhadamente o filme, como é que foi esse detalhe nessa cena, porquê disso, porquê daquilo. Ou seja, foram passar um conhecimento empírico quando tinham como passar um conhecimento puro, porque os próprios autores estão em vida. Certo? E é assim que se faz a história nesse país, tá vendo? O Joshua está aqui, ele. Mas eu estou aí buscar outras coisas para falar do Joshua. Vou falar com ele diretamente, ele é que tem que me fornecer tudo. Eu acho que é um grande privilégio a gente ter essa oportunidade de poder ter contato com essas pessoas que ainda estão em vida, que fizeram tanto para aquilo que é o cinema. Não tenho técnicas que na altura aqui nenhum angolano foi distribuidor ou o primeiro iniciante para começar a distribuir filme em Angola, pelo país, nessa nossa geração, fui eu. Eu nem digo da produtora, fui eu, porque o próprio meu realizador, o dito e produtor, sabe que na altura eu disse vamos, ele ainda hesitou para Talibã, vamos, Cota. Começamos por Benguela. E de lá não paramos, aquilo eu com carro, nem há sítios que eu fui para, eu já acidentei em aviões e tudo. As pessoas têm noção disso. Ok. Para levar cinema em províncias, já fiquei preso no Mochico, o avião não está aí me buscar. 3 semanas. Mas também não vou ficar parado. Vai nesse município, vai naquele, estou a distribuir cinema. Porque todo angolano tinha que ver, eu tinha essa vontade. Eu já fui no dundo do avião ultrapassar a pista, foi parar nas terras. Ao descer, estão nos dizer, cuidado, tem mina aí. O cineasta. Para ir no Ige, Sobacongo, já usei vassouras. Epa. Brincadeira, mas é para ver até onde a pessoa já teve grandes sacrifícios. Então, vocês querem dar seguimento, sentem com quem viveu a história para vos transmitir. Não façam as coisas empiricamente, porque nós, os autores, ainda estamos em vida. Certo. Yeah. E assim encerramos o nosso programa. Muito obrigado para tu que assistiu a partir do YouTube. Diga o que acha nos comentários, se quer segunda parte ou mais. O Cota está sempre bem disposto a conversar conosco. Muito obrigado mais uma vez e estamos juntos. Tranquilo. Mais um aperto de mão. Yeah.